Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso New Deal, o podcast da BMC nos focado nos investimentos alternativos. Aqui vocês sabem, a gente fala dos mercados alternativos, né? A gente dá uma respirada em relação ao mercado acionário, mercado cripto, inclusive, o CryptoCast, que também é reproduzido aqui às terças-feiras aqui na tela, por este que vos falo, mas o CryptoCast é outro assunto. Hoje a gente vai falar sobre Open Finance, sobre todo esse setor de mercado financeiro, mercado bancário, tem muita coisa importante, sobre tecnologia, sobre dados, sobre liberdade financeira, educação financeira, endividamento, tudo isso entra nessa esfera do Open Finance. Eu tenho aqui a honra de receber o João Bettenhauser, que é CRO da Celero. Falei certinho, João? Perfeito. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafa. Prazer estar aqui com vocês. Acho que primeiro, parabéns pelo trabalho. Acho que é super importante a questão educativa, informativa que vocês vêm fazendo e com certeza vai ser um prazer estar nesses próximos minutos com vocês aqui. Vamos nessa, João. O prazer é todo nosso. Fala para mim, então, um pouco sobre o que é a Celero. Da onde saiu, por que a gente te chamou para falar de Open Finance aqui? Me conta um pouco sobre você. Legal, cara. Bom, acho que é importante falar sobre a Celero de agora. É importante eu voltar rapidamente aqui pelos 10 anos que a gente tá prestes a completar. E com um objetivo muito claro que é apoiar as empresas do Brasil. Tá? Então, a Celero nasceu em Curitiba há quase 10 anos com o objetivo de apoiar o pequeno e médio empresário com soluções financeiras e ao longo do tempo nós fomos desenvolvendo soluções tecnológicas que automatizavam uma série de processos e de rotinas e claramente a rotina bancária era algo e é algo até hoje que faz parte do dia a dia de qualquer empresa, independente do tamanho dela. E conforme os movimentos tecnológicos foram acontecendo, conforme a transformação digital no setor financeiro foi acontecendo, a gente foi mudando o nosso modelo de negócio até se ajustar hoje num produto que nós chamamos de BFM. O que consiste o BFM? É uma plataforma de gestão financeira que inclui diversas funcionalidades, porém não em um sistema apartado. Esse sistema ele é 100% integrado, embedado com a interface bancária. Então, o cliente hoje da Celero, que tem as nossas soluções integradas, ele oferta para sua carteira PJ um produto que, além de ter o transacional do seu dia a dia para pagar suas contas, seus impostos, seus boletos, ele tem um panorama 100% completo da sua visão financeira. O que ele tem para pagar, o que ele tem para receber, como organizar essas contas da melhor forma possível. E isso 100% olhando para o aspecto educacional, porque a gente sabe que a educação financeira é um grande desafio do nosso país. Então, basicamente, vocês fazem a função de um CFO num cara que é PJ. Basicamente. Obviamente que a decisão sempre vai ser de responsabilidade dele, mas o trabalho que a gente traz aqui envolvendo N tecnologias, conexões com Open Finance, com outras integrações, trabalho que a gente tem com Receita, com Cefaz, visão de adquirência, enfim, a gente procura todo um rol de dados completo de informações que são interessantes e que têm sentido para análise e embeda isso, aporta isso dentro da experiência bancária. De um jeito fácil e simples para esse PJ, porque a gente sabe que é difícil para ele poder acompanhar seu financeiro, ele não tem conhecimento sobre finanças em geral, mas também categorizando e organizando essas informações para que o banco possa fazer uma oferta direcionada para ele. Então, tudo que a gente captura de informação e organiza e apresenta para ele ali como cliente, a instituição financeira, o banco, vai ter a possibilidade de utilizar essas informações para gerar produtos personalizados para a rotina dele. Então, vamos, nesse primeiro bloco, a gente vai focar muito nessa ponta do consumidor, esse cara, esse PJ aí. Quem que é esse cara hoje? Porque o que acontece? A gente sabe que a maior parte da população brasileira não tem conhecimento sobre educação financeira. Perfeito. Ao mesmo tempo, houve uma pejotização da economia. Então, todo mundo hoje quer ser PJ, o movimento saia da CLT e tudo mais. Só que o cara vira PJ sem ter noção de contas básicas. Então, ele acaba se meio que sendo pego de surpresa, no meio da nada já tá cheio de dívida, aí compra a bicicleta pro filho no cartão da empresa e vai embora. Então quem que é esse cara hoje, na visão de vocês? Bom, acho que por trás de qualquer empresa tem uma pessoa física e como você mesmo falou, né, a gente tem um problema de letramento financeiro absurdo no nosso país. Então hoje a gente tem mais da metade das empresas, elas fecham as portas antes dos 5 anos. E a principal motivação é não saber cuidar do financeiro. Então, se a gente não tem uma educação financeira na PF, obviamente que a gente não vai ter na PJ. E você pode entrevistar os mais de 21 milhões de pequenos e médios empresários que tem no país hoje. Eu duvido que você vai encontrar um que abriu um negócio para cuidar do financeiro dele. Ele abriu por necessidade, por uma motivação, por ser muito bom em alguma coisa, por uma oportunidade.
Mas ninguém contou para esse empreendedor ali que ele também precisa ser um administrador do negócio dele, que ele precisa ser um empresário. Então, em meio àquela rotina, aquela confusão, ele tem que cuidar dos filhos, ele tem que cuidar dos fornecedores, é o funcionário ali, às vezes, que ele contratou que faltou, tá o caos na terra acontecendo e o financeiro acaba ficando para quê? Para final da tarde, ou para quando dá tempo. E aí você vai juntar um pouco tempo com uma capacidade pequena de entendimento sobre finanças de uma pessoa, obviamente vai ter problema. E aí quem que ela procura normalmente para apoiar ela? O banco. Então vai buscar pelo seu gerente ali, preciso de um apoio financeiro, preciso de algum direcionamento, preciso de algum recurso para me apoiar meu negócio. E aí que vem muito essa questão, né? Nem sempre ou quase nunca a instituição tem o recurso para ofertar ele porque não conhece sobre esse cliente, não tem as informações claras sobre ele ali. Então essa grande camada é quem move aí mais de 90% da economia global, que é o PME. Então, saindo do Brasil, se a gente for olhar para mercados tanto menos desenvolvidos ou mais desenvolvidos, são os pequenos e médios que movimentam essa roda da economia e que tanto precisam de apoio quando a gente está falando dessa questão educacional. E aí, por exemplo, nesse tipo de apoio, é exatamente o quê? Porque, vamos lá, o cara... Porque a gente ataca o abstrato. O abstrato o cara não manja nada de economia, de educação financeira. Ok. Mas o cara entrar muito no cheque especial, o cara não ter grana, o cara sair expandindo, por exemplo, a empresa dele, então o cara já sai querendo... não, vou abrir 250 quiosques do meu negócio e ninguém vai faturar nada. Então, é uma noção também dele de saber diferenciar o que é PJ e o que é PF, ou ele só é um cara endividado pra caramba? A mistura do PJ e do PF ela é comum em mais de 90% das empresas, seguramente, e não só no pequeno. Se você tem casos de empresas já com faturamento já de médio para grande que acabam fazendo esse tipo de confusão e que tá errado. Então acho que esse é um ponto que é super comum e a gente percebeu que o mercado também se desenvolveu para isso. Se você vai olhar para o setor financeiro e você vê as entregas feitas de produtos, a gente tem muita coisa pegando em dois extremos, né? Para o corporate, então a empresa grande tem operações direcionadas para eles, tem funcionalidades específicas, tem integrações com os grandes RPs e tudo mais. E você tem um MEI com bastante produto sendo vendido para esse cara. Que no MEI, na prática, ele é um CNPF, eu gosto de falar. Ele não se formalizou ainda. Muitos têm ali o CNPJ emitido, mas toca ali sua vida comum, tudo na mesma conta. Agora, esse grande filão do meio do caminho ali que precisa desse apoio e precisa que sejam interpretadas as informações do jeito certo. Então, desde a utilização de linhas de crédito da forma errada, mas até o entendimento do que vai acontecer com o negócio amanhã. Né? Qual que é a rotina de gestão da grande maioria desses caras? Eu costumo falar que é a rotina baseada na fé. Você entra na conta, você vê se tem dinheiro para pagar. Se não tiver, você fecha a conta, você reza e daqui a pouco você entra de novo para ver se entrou dinheiro. Esperando você entrar. Isso é super comum. E aí você vai repetir isso 3, 4 vezes. Por quê? Porque é perfil do empresário brasileiro ter de 3 a 4 contas bancárias. E aí você transforma a gestão financeira de uma empresa, às vezes, desse tamanho, uma complexidade desse aqui. E por que isso é feito? Porque eu vou pegar um pedacinho de produto em cada uma. Aqui eu tenho um pedacinho de cheque especial, aqui eu consegui uma maquininha com uma taxa melhor, desse lado aqui eu consegui um adiantamento de recebíveis mais interessante, aqui nessa outra aqui eu consegui um crédito um pouquinho melhor. E o que acontece? Pulveriza o relacionamento, perde-se o controle e nem as instituições sabem o que ofertar para esse cara direito. E aí que o Open tem essa grande chave de estar conectando isso e trabalhando como uma oferta direcionada. E aí vira uma grande bola de neve, então. Totalmente. Então, se a gente for fazer aqui um passo a passo, um guia para a pessoa que está nos assistindo, porque muito provavelmente aqui o nosso público ele é um público empreendedor, ele gosta muito da questão do empreendedor. Qual que é o passo a passo, a dica-chave que você daria para um cara que é PJ, que hoje ele não sabe diferenciar o que é PF e o que é PJ? Por exemplo, eu sou torcedor do Santos Futebol Clube. Isso é uma coisa que não é segredo para ninguém. Já falei várias vezes neste programa. E o Santos, simpatizo muito pelo Santos, cara. Muito então obrigado. Muito obrigado. É difícil não simpatizar para quem tá morrendo, né? A gente tá muito lá embaixo, tal, tem toda essa questão. Mas tudo bem, já vou voltar. Mas o Santos, assim como outros times, já teve escândalos de dirigentes, presidentes usando cartão corporativo para gastos pessoais. E vários tipos que eu não preciso citar aqui por causa do horário. Mas baladas e afins. E esse perfil, eu imagino que deva ser o perfil muito do empresário comum brasileiro. Que a lógica é de ganhei o cartão corporativo, vou torrar. Ganhei o cartão PJ no banco, vou torrar. Então,
Qual que é o passo a passo desse cara, que é o PJ, para ele saber diferenciar logo de cara, assim, e colocar como método mesmo, o que é PF e o que é PJ na cabeça dele? Qual que é esse? Bom, acho que o primeiro ponto de tudo é aceitar. Né? Então, aceitar que você está abrindo um negócio, que você está se tornando um negócio, independente do tamanho. Seja você um motorista de aplicativo, seja você um vendedor ambulante, precisa ter o conhecimento de que se eu não tiver mercadoria, se eu não tiver insumo para entregar o produto ou o serviço que eu estou fazendo, eu não vou vender e eu vou matar o meu negócio. É literalmente aquele negócio de matar a vaca que está dando leite. Né? Então tem que entender, poxa, o que eu vou fazer? Eu preciso separar duas caixinhas. Essa caixinha da empresa, essa é a caixinha da minha pessoa física. Quanto que eu preciso para viver? É 1.000, 2.000, 3.000 reais? Não sei, cada um tem o seu orçamento dentro disso. E conseguir, na medida do possível, se limitar a ter essas retiradas focadas nesse valor que você precisa para viver. Separa isso dentro de uma outra conta que seja, dentro de um aplicativo de gestão, enfim, tem N maneiras de você fazer isso. Mas é importante ter claro essa separação, porque é natural misturar, porque é mais prático, é rápido, no meio da desorganização e você acaba perdendo isso. Então, o primeiro ponto eu acho que é isso, você conseguir separar e deixar definido uma data específica para você direcionar esse capital que vai sustentar você, pessoa empresária, por trás do negócio. E o segundo ponto é entender quais são os custos do meu negócio de fato. Diferença básica de custo e despesa. Sem o custo eu não tenho produto, eu não tenho serviço, eu não entrego. Então se eu sou uma padaria eu preciso de farinha para fazer pão. Se eu sou um vendedor de cachorro-quente eu preciso de salsicha para fazer cachorro-quente. Agora, se eu tenho outras despesas ao longo da minha rotina ali que não são tão importantes assim, que eu preciso para o meu negócio funcionar, mas elas não são essenciais. Então essa separação e essa clareza de que eu preciso de estoque para ter mercadoria para vender, também tem que ficar clara. É normal negócios que assim que começam a gerar um pouco de caixa, pega o dinheiro e vai fazer um investimento, às vezes dá um passo maior do que a perna, né? Como você comentou, vai abrindo várias outras unidades, ou vai de repente fazer uma reforma antes da hora, ou vai fazer ali uma contratação de mais pessoas e esquece do feijão com arroz da base para manter o negócio funcionando de pé. Não estou dizendo que não precisa expandir, empresa que não cresce morre. Acho que esse é um ponto que precisa ter sempre um ambicionado, e o empreendedor brasileiro, mais do que tudo, ele age muito mais do que ele planeja. Né? Então acho que isso é um ponto que não é um problema nosso como brasileiro em si, mas é super importante entender que a raiz do negócio ali, o que mantém o negócio vivo, vão ser os insumos base para que ele prospere. Então, se você é prestador de serviços, se você tem lá uma empresa que faz instalação de ar-condicionado, você precisa ter os componentes para instalar o seu ar-condicionado. Você precisa ter uma equipe paga em dia, que senão esse cara não vai trabalhar e você vai perder lá um cliente em algum ponto assim. Então, acho que esse entendimento da importância disso e de sentar num horário para poder fazer essa rotina, ele é super importante. Óbvio, ferramentas como a nossa, por exemplo, apoiam para que isso seja feito em 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos no dia. Mas caso não tenha dentro da instituição que está utilizando, ou ainda não tenha uma complexidade ali que exija isso, tem que sentar um momento para isso. Estou falando para montar um departamento financeiro. A gente sabe que não é a realidade de todo mundo poder fazer a contratação de uma equipe, de um profissional para isso. Mas é sentar e olhar as suas contas. Tudo que entrou de dinheiro, tudo que saiu de dinheiro, e organizar o que é mais importante e o que pode ser redirecionado ali. Você acha que hoje a gente tem, assim como quando a gente vai falar de investimento, a gente fala muito sobre o fundamento do investidor torcedor. É o cara que compra uma ação e ele torce para que ela vá subir. O cara, quando vai comprar uma cripto, ele torce para que ela vai subir, mas ele não tem muito fundamento do porquê que ele vai subir ou não. Você acha que hoje existe um fenômeno do empreendedor torcedor? É o cara que eu vou abrir uma empresa, eu vou torcer para que ela dê certo, eu vou rezar muito, mas assim, fazer por onde realmente, fazer o deverzinho de casa e tudo mais, eu não estou fazendo muito por onde. É uma lógica hoje desse cara, um empreendedor torcedor? Cara, eu acho que existem ainda, já foi mais, tá? Eu acho que já tiveram mais casos passados de ideias mirabolantes e, poxa, eu vou abrir, eu vou ganhar dinheiro fácil, isso não acontece. Eu tenho filhos, eu tenho os 2 meninos de 13 anos, né? E, enfim, eles são super... Manda um beijo pra eles, manda um abraço. Beijo, Pedro e Bernardo. Futuros jogadores do Santos, quem sabe. Que beleza, hein? Resolve Qual isso. Qual posição eles um jogam? Atacante e outra lateral esquerda. Precisamos. Qualquer posição que você fosse falar, eu ia falar que precisa. É isso. Mas, enfim.
eles, né, são impactados por mídias, né, e tudo mais, e às vezes eles trazem, pai, olha isso aqui, pô, olha aqui quanto o cara ganhou. Eu falo, meu filho, isso não existe, cara. Dinheiro fácil, sem trabalho, não importa o que você faça, seja dentro de um cargo em alguma corporação, ou seja abrindo um negócio. Né? Isso é muito básico. Então, as pessoas se informaram muito mais hoje, têm muito mais acesso do que antes. Né? No meu ponto de vista. Elas entendem que é importante você buscar se profissionalizar de certa forma. E isso a gente acompanha alguns estudos geracionais, né? Então a gente não pode esquecer que o empreendedor de hoje também vem de uma geração nova, né? Então a gente tem uma sai lá dos boomers, passou pela X, pela Y e assim por diante até a gente chegar, enfim, no pessoal mais novo que está muito mais apto a empreender hoje. Então tem nanonegócios que a gente chama, né, que são os empreendedores digitais, criadores de conteúdo. Essa galera toda já está entendendo um pouco melhor que ela precisa se profissionalizar. E a internet tem, apesar de ter muita porcaria, né, tem muito problema, né, a gente sabe disso, mas também tem muito conteúdo gratuito, tem muita informação legal. E aí não precisa buscar coisas complexas, você pode buscar conteúdo em portais que sempre foram referências para a pequena e média empresa, para o micro, o Sebrae. O Sebrae faz conteúdo de graça desde sempre. Para poder apoiar o entendimento sobre gestão financeira. Tem feiras, tem eventos. Então a gente percebe que esse pessoal está já se atualizando de certa forma. Mas óbvio, ainda tem, acho que muita gente que gosta de colocar a culpa no que está acontecendo. Não vendi porque choveu. Não vendi porque tivemos um problema político, que a gente sempre tem problema político. Né? Não importa o lado, sempre a culpa é do governo federal. Sempre acontece alguma coisa. Então não adianta. O empreendedor que tem a mentalidade de colocar a culpa em fatores externos, ele não nasceu para ser empreendedor. E tá tudo bem. Eu acho que isso tem pessoas que têm perfis e pessoas que não têm. Eu conheci pessoas extremamente empreendedoras que fizeram com que negócios que estavam mais fundo que o fundo do poço conseguisse se levantar. Justamente por conta dessa veia, entender que precisavam fazer por onde, buscar alternativas e não desistir e ir adiante. Mas também conheci empreendedores que tiveram sorte até um determinado ponto, né? Abriram negócios e a partir do momento que o negócio começou a ter dificuldades, ficar naquela. Então não adianta, a gente tem que se modernizar, tem que buscar, tem que estudar, tem que manter sempre a cabeça funcional. Entender que o mercadinho de família, que há 80 anos vinha passando de geração por geração, vai continuar da mesma forma? Não vai. Porque os métodos mudaram, a forma de faturamento mudou, os impostos mudaram, a declaração de imposto mudou absurdamente, o controle sobre o que, né, o pessoal deixava muito sem faturar deixou de existir. Então acho que é super importante se manter atualizado para garantir que a sorte acompanhe. Né? Acho que a gente fala que a sorte é quando a capacidade e a oportunidade se encontram, né? Então acho que é muito nessa linha. Pô, perfeito. Vamos para um rápido intervalo, pessoal. Na volta tem muito mais New Deal aqui na tela da BMC. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal aqui nessa semana, um papo muito bacana com o João da Celero aqui, que a gente está batendo um papo sobre esse perfil empreendedor. Aqui, inclusive, na casa, né, o João estava falando sobre locais para vocês buscarem conhecimento e tal sobre economia. Obviamente, a BMC tá aqui na TV, no YouTube, no site, então você vai lá, entra no portal lá, bmcnews.com.br, tem vários conteúdos bons. Inclusive, eu recomendo até mesmo o podcast Papo de Dinheiro com o grande Felipe Nascimento, meu grande amigo aqui da casa, apresentador também, que ele recebe também vários especialistas em grana. Então você, não só PJ, mas o pessoa física também, você que está tentando arrumar suas finanças e tudo mais, sempre vem aqui. A BMC é a casa do investidor na TV brasileira e do empreendedor também. João, vamos lá. A gente falou muito sobre esse empreendedor. Vamos falar agora do lado dos bancos. Como é que esse mercado mudou? Como é que se avalia hoje? O quanto o banco está tendo que meio que se desdobrar para atender esse cara? Bom, eu me lembro de... O meu avô, por parte de mãe, ele foi funcionário de um banco do estado lá do Paraná, né? Enfim, já não existe mais, foi adquirido pelo Itaú faz bastante tempo. E eu lembro, né, dele lá me falando sobre a importância de você ter um relacionamento bancário de longa data. Então, tinha lá, sei lá, 30 anos de conta, no caso, né? Porque se você precisasse de alguma coisa, esse relacionamento, ele ia te ajudar a fazer um financiamento de uma casa, de um carro, enfim, assim por diante, né? O cheque, né? Muita gente assistindo nunca viu um cheque na vida, nunca preencheu um cheque, né? Verdade. Então, acho que é dentro disso. Ao longo do tempo, né, a gente foi percebendo também que as empresas, né, e tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, foram
isso começou a mudar um pouquinho, o pessoal começou a abrir um pouco o leque. Ter mais de uma conta buscando talvez um produto que se aderisse mais à sua rotina. Né? Então, não necessariamente os mesmos produtos, né? Mas quem sabe ali a forma de ter um acesso diferente, o prazo diferente, enfim, olhando para essa parte de tecnicidade de produtos financeiros. Quando a gente começou a ter mais impulso de digitalização e aquele choque dos neobanks, isso movimentou o mercado sem sombra de dúvida. Então você pode encontrar históricos antigos ali de notícias de grandes instituições falando dos neobankings, das fintechs ali como, isso é uma onda passageira, né? Não tem solidez e tudo mais. E de fato, era uma aposta que estava sendo feita em cima disso. Qual foi o caminho de muitas dessas fintechs e desses neobanks? Foram adquiridos, né? Ou foram vendidos, ou alguns não deram certo, alguns deram muito certo. E aí você tem cenários hoje como o Nubank com o tamanho que os caras estão. É algo assustador se a gente olha e faz a comparação com bancos super tradicionais aqui do Brasil. Essa movimentação de digitalização não só mexeu com o mercado como um todo, mas fez com que um comportamento do consumidor ficasse menos fiel, digamos assim, a um histórico e tivesse mais preocupado com quem de fato estava ofertando conveniência. Então tem um estudo recente que a gente acompanhou, que ele traz que mais de 70% das pessoas trocam sem nenhum tipo de problema o banco que elas utilizam pelo fato experiência, pelo fato facilidade, pelo fato conectividade. Então, esse movimento forçou todo mundo a se digitalizar e está buscando mais oportunidades. Então, beleza, os canais digitais foram um grande avanço, o Pix é um grande fenômeno que vem sido espelhado agora por outros players mundiais. A gente tem a Hero nascendo lá na União Europeia, a gente tem China, a gente tem Índia com movimentos de pagamento instantâneo, Estados Unidos, tudo mais. E a grande origem, de fato, foi o Brasil, né? Com o tamanho que a gente tem, com o potencial que a gente tem aqui. E aí, cara, acho que qual que é o grande ponto? E é o que vem vindo na sequência, que é a hiperpersonalização de oferta. Ao invés de ofertar para você um carro, um financiamento de um carro, sem saber se você quer financiar o carro, eu tenho um insumo para entender, poxa, ele não é um cara que está procurando um carro, mas eu consigo perceber através das informações e consultas que eu consigo fazer aqui, que ele é um cara que está para casar, que já está numa certa idade, que está guardando dinheiro, possivelmente ele está buscando comprar uma casa. Então vou fazer um direcionamento de uma oferta mais assertiva para ele. Ele é um cara que já tem filhos ali e ainda não tem um seguro de vida. Então eu vou fazer um direcionamento para o João ali que tem seus filhos, para fazer entender a importância de ter um seguro de vida. Então esse direcionamento de oferta e o hall de dados que pode ser estruturado hoje, sem sombra de dúvidas, é o principal ativo do momento para as grandes instituições. Não só olhando bancos em si, mas a gente pode colocar sistema cooperativo, adquirentes, grandes corretoras de seguros, porque justamente o entendimento e usar a tecnologia para conseguir antecipar essa necessidade, sem sombra de dúvidas, é um grande ativo para tanto vender novos produtos como garantir essa principalidade. Agora, você acha que isso rolou porque veio um Nubank da vida e falou, bancões, o fato de vocês estarem na caixinha de vocês aí, agora vocês vão ter que lutar um pouquinho mais para pegar esse cliente, porque chega um banco, igual o Nubank, não só o Nubank, tá? Mas eu digo bancos digitais no geral. Claro. Mas que não tem uma sede, não tem um gerente, quer dizer, sede tem, mas eu digo uma agência. Não tem uma agência, não tem um gerente do banco para você conseguir tocar, saber quem é o cara e tudo mais. E mesmo assim, conseguir pegar esse cliente. Isso fez os bancos, por exemplo, começarem a se mexer, irem atrás de plataforma de tecnologia, ir atrás, por exemplo, de comprar corretoras digitais para investir em ações, investir em tudo mais, porque começou a entender que esse cara mudou. Esse cara, ele entra no YouTube lá e vai ligar numa BMC, por exemplo, e consegue saber mais sobre o dinheiro dele. É meio que foi onde veio despertar essa virada de chave para os bancos? Eu entendo que talvez não 100% da motivação, mas com certeza motivou. Se alguém falar que não motivou, é louco. É louco, porque acho que se você observa todo o movimento feito, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, com outras instituições, pega a Revolut, pega o N26, que fizeram grandes movimentos globais também, cara, a gente percebe que as grandes instituições, elas buscaram, porque, poxa, tem
acho que das duas linhas, né? Temos um possível ofensor, mas ao mesmo tempo temos uma oportunidade. Esse cara tá testando coisas que a gente não teria coragem. Então até, sei lá, quantos anos atrás aqui, 10 anos atrás, 15 anos atrás, se a gente falasse de não ter agências, era uma loucura. Claro. A gente vê um movimento hoje de fechamento de agências das grandes instituições, principalmente dos bancos S1. Né? A gente também tem contrapontos disso. Você vai para a área de cooperativismo, a gente tem agência abrindo atrás de agência. Se eu não me engano, o Sicoob superou o Bradesco em agências espalhadas pelo Brasil agora. Então são mais de 5 mil e tantas cidades que a gente tem no país hoje, e eles estão cobrindo boa parte delas. E por quê? Tá errada a estratégia? Não. A estratégia é um pouco diferente. Ela tem a questão da proximidade, do tipo do público e tudo mais nessa organização. Mas é um movimento que a gente vê contra. E tá tendo resultado. Tá crescendo, tá se desenvolvendo. Quem tá certo e quem tá errado, eu acho que não é uma pergunta que se responde numa análise fria assim, mas se responde muito com relação ao resultado. Os dois negócios estão crescendo. O cooperativismo está crescendo, cada vez mais crédito distribuído, cada vez mais clientes entrando. Bancos digitalizados também têm crescido. Então, o que eles estão fazendo? Estão direcionando o esforço com o conhecimento do usuário na ponta lá. E aí ficam batendo na porta desse cara com coisa mais... É pertinente, né? Encaixa, faz sentido o produto, né? Nem estava falando que você é santista. Eu vou te ofertar uma camisa do Corinthians pra você comprar, você vai comprar? Só se eu quiser um pano de chão na minha casa. Brincadeira, máximo respeito à torcida corintiana e de todos os times de futebol desse país. Estou brincando. Mas é um pouco nessa... uma briga com a torcida do Corinthians. Mas é um pouco nessa linha, né? Não adianta eu receber uma oferta lá. Minha empresa é uma empresa de tecnologia. A instituição me fazer uma oferta de maquininhas de cartões para o meu negócio. Porque eu não recebo eu não tenho uma central. E já recebi ofertas de maquininha de cartão. Sim. Não adianta me fazer uma oferta de financiamento de veículo para a empresa se minha empresa não tem frota. Então, é exatamente o mesmo exemplo da camisa do Corinthians. Obviamente que sem paixão envolvida. Claro. Mas acho que esse direcionamento de oferta para o usuário, sem sombra de dúvidas, chacoalhou todo mundo. Os neobanks miraram no público jovem, mais aberto à inovação, com mais acesso à tecnologia, apostaram em cima disso, só que esse público jovem... Vamos pensar que o jovem de 18 anos, há 10 anos atrás, já está com 28. Possível, na grande maioria das vezes, já está até construindo sua família. Sim. Já tem um emprego mais estável, na maioria das vezes, já começou a construir, já começou a fomentar outros produtos ali. Então, tanto que vem se diversificando nesse meio. Já está pensando em comprar uma casa, já está... É isso. Já saiu do aluguel, já está querendo financiar alguma coisa. E aí o movimento tradicional isso para qualquer tipo de nicho de negócio, não só do sistema financeiro, né? Mas você vai buscar por oportunidades dentro da estratégia que está traçando. Poxa, quanto custa eu construir isso aqui dentro de casa? Quanto tempo eu vou gastar? Quanto de dinheiro vai levar? Quais são as opções? Ou vou fazer aqui dentro, se eu entender que é core, que é viável, que faz sentido, ou eu vou contratar alguém para fazer isso para mim, ou eu vou comprar uma empresa que está fazendo isso. Então, por isso que você vê, às vezes, muitos movimentos, né, de compra, de M&A, que talvez pelos números não façam tanto sentido quando você olha e fala, caramba, o cara tá comprando por isso aí, olha, nem tem receita ainda, o negócio não tá avançando, mas ele tá comprando um roadmap de 2, 3 anos de tecnologia ali, que com certeza internamente seria muito mais caro. Você acha que vem uma lógica também de uma XP da vida que apareceu, e aí, olhando nessa alternativa de produtos, porque vem a XP ela muda a lógica das corretoras e tudo mais, tanto é que aí vem um monte, vem XP, BTG, enfim, claro. várias gestoras e tudo mais. E aí isso meio que obriga os bancos... acesso, cara. A comprar outros... Tanto é que o Itaú tenta comprar a XP uma época, depois acaba não rolando a compra e tudo mais, mas essa coisa de uma empresa surge, uma corretora surge, ela puxa esse cara, e isso muda completamente o perfil do investidor. Tanto é que você tem uma série de mudanças, até mesmo do Banco Central, da CVM, em relação a investimentos desse cara, tokenização e tudo mais, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui também. Você acha que tem essa coisa também de... É um público que parou de ficar também só rezando para ter dinheiro. Ele começa a entender que, se eu investir numa ação, por exemplo, de banco, ao invés do só o banco ganhar com a taxa de juros em cima da minha dívida, eu vou começar a ganhar dividendo que ele ganha com a dívida dos outros também. E aí eu começo a equalizar a parada. É meio que por aí? Cara, eu acho que o exemplo da XP ele é excelente porque o que ela trouxe é acesso. Acesso. Volta no tempo e veja, quando a gente falava de corretora de investimento, de carteira de investimento, a gente está olhando para quem? Quem que é o público?
né? Então era um público muito mais elitizado, né? Nem se falava sobre isso. A gente mal tinha a caderneta de poupança ali, né? E é isso. Hoje está muito mais fácil o acesso. De novo, dando exemplo dos meus filhos aqui. Eles têm a carteirinha deles ali, que a mesadinha deles lá, o dinheiro que eles ganham da avó e tudo mais. Embora eles não gastam um centavo daquele dinheiro, eu gasto do meu para comprar as coisas para eles, mas estão lá guardando, vem falar, pai, rendeu isso, rendeu aquilo. Por quê? Porque é fácil. Uma criança consegue ter acesso a fazer uma aplicação. Né? Então acho que E geralmente alguém tem que tomar a coragem de fazer isso. Pode dar errado? Pode dar errado. A chance de dar certo, na verdade, é muito menor. Né? Então, mas o que acaba acontecendo é que quando dá certo ou dá muito certo, se você não acompanha o movimento, você fica para trás. E é uma questão de escolha. Sim. E aí você colocou tudo em Bitcoin em 2010 e eles já são seria, bilionários. Né? Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais BMC New Deal aqui na tela da BMC. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso BMC New Deal na tela da BMC News. Hoje um papo muito bacana com o João da Celero aqui. A gente está falando sobre essa questão do Open Finance, né? Essa questão do lado do empreendedor, do lado do banco. E aí eu queria trazer outro ponto importante, que é a tecnologia no meio disso tudo. Porque a gente está num cenário de tecnologia que eu confesso para você, João, eu sou um pouco receoso. Assim, eu tenho um pouco de medo. Porque não é nem por desconhecimento, não, porque eu adoro o assunto, mas é um medo mesmo de Exterminador do Futuro, sabe? A gente tá falando sobre filmes antigos aqui no break, Exterminador do Futuro e tudo mais. A tecnologia aliada a serviços financeiros, ela tá funcionando? Que patamar que a gente tá andando hoje? Legal, cara. Não, realmente, a gente vê muita fumaça, né? A gente vê muita coisa na internet e obviamente, né, a popularização do ChatGPT, acho que foi um troço absurdo, né? Então isso tomou uma dimensão para todas as linhas. Você tem desde crianças a pessoas de idade utilizando, né? Então acho que isso movimentou muito a indústria, fez com que grandes soluções começassem a surgir, também algumas que não são tão soluções assim, mas que se vendem muito bem. E na questão financeira em si, o que a gente tem acompanhado, né? Obviamente, a implantação de muita IA para a parte interna, então para agilizar a parte de análise, para agilizar questões voltadas para hiperpersonalização, para organizar aquele rol gigantesco de informações. Pensa num banco que tem 50 milhões de clientes. Pelo amor de Deus. O trabalho que precisa ser feito ali, que vem sendo feito há tanto tempo. Então essas tecnologias permitem que você consiga melhorar, otimizar e encurtar processos de uma forma muito rápida. Tem coisa que é instantânea, tem coisa que beira o ridículo, assim, você pensar que você demorava semanas às vezes para fazer e hoje você demora talvez alguns minutos. Né? Então acho que tem esse primeiro ganho operacional muito grande. O trabalho, obviamente, que a gente vem acompanhando nas grandes instituições, enfim, em quem tem algum tipo de regulamentação sobre isso, obviamente, é trabalhar em bases fechadas para garantir que a segurança disso não extrapole qualquer limite. Né? E muito relacionado à questão da alucinação em si. Tá? Então, o que é essa questão da alucinação da IA? Ela precisa de insumo para poder te responder ou entregar o que você está pedindo para ela. Então, eu vou pedir para ela me apresentar um relatório sobre como está o meu resumo financeiro da semana. Como que ela vai fazer isso? Ela precisa ter acesso a isso. Ela precisa ter acesso não só aos números, mas um conhecimento técnico ali de um assessor financeiro, um analista financeiro, para me dizer como é que tá. Eu quero perguntar para ela como é que tá a cotação do câmbio. Ela tem que estar conectada a uma base confiável para me trazer essa informação. Então, o cuidado ainda precisa ser muito grande para garantir que, ela não passe uma informação errada a ponto de tomar uma decisão e prejudicar o negócio. Então, digamos que eu peça lá para ela a cotação de uma moeda X, ela me traga a informação, eu faço uma operação e ela errou lá por 10 centavos, 15 centavos, ela puxou um dado de uma fonte não confiável ou desatualizada. Então, isso é um problema. O tamanho do prejuízo que isso pode trazer dependendo do tamanho da operação. Ou então que eu peça para ela fazer uma transação para mim. A gente já existe alguns gatilhos, né, de ações de fato, tanto para contratação de produtos, né? Então, procure a melhor opção de investimento para eu fazer na minha carteira agora. E aí ele faz uma análise prévia da minha carteira e diz, olha,
Você já está concentrado nesse ativo, a gente entende que você deve ir para esse. Pô, tá legal. Deseja seguir e contratar? Pô, animal, você está otimizando todo o fluxo ali. Mas você precisa estar passando uma informação correta. Porque, eventualmente, essa pessoa pode estar assumindo ali a responsabilidade, mesmo sendo dela, você está dando insumo para ela. Então, acho que esse cuidado em filtrar muito bem, garantir que esse percentual de alucinação seja cada vez menor, é o grande desafio. E eu acho que é o que vai acabar, que já está acontecendo, na verdade, né? É uma questão de tempo, quando você vai abrindo novas possibilidades para poder tornar essa máquina cada vez mais inteligente. Mas dá um pouco de medo mesmo. Eu tenho um pouquinho de medo. E aí, por exemplo, nessa maneira de aliar a inteligência artificial e tudo mais, a Celero, vocês usam bastante tecnologia lá dentro? Vocês têm inteligência artificial no processo de vocês? Como é que é isso tudo? Tem, cara. A gente começou, como eu comentei, já há quase 10 anos a gente está no mercado, né? E qual foi a primeira linha que a gente começou a trabalhar com machine learning e colocando IA dentro da nossa estrutura? Na qualificação de informação. Então, acho que traduzindo, existem centenas e milhares de transações acontecendo o tempo todo dos nossos clientes, né? E o que a gente foi fazendo? A gente foi organizando como se fosse um plano de contas para cada uma delas, onde a gente criou milhares de regras, que se tornaram milhões de regras, que correlacionam os KNAIs. Hoje são mais de 1.000 KNAIs suportados. E eu digo que se uma padaria está comprando, por exemplo, farinha de trigo, eu já associo isso no DRE, que ela é um custo relacionado a isso. Então isso só é possível por conta dessa inteligência que a gente criou e foi fomentando ela ao longo desse tempo. Mas, de novo, foram quantos anos produzindo isso para que ela tivesse uma acurácia hoje superior a 95%. E mesmo assim tem algumas questões que não pega e que tem que ser tratadas. Então, acho que essa foi a primeira linha que a gente trabalhou lá, que foi na categorização de informação. Serviço que habitualmente é feito por quem isso? Pessoas. Então, um sistema que precisa que você preencha a informação. Então, a gente tem a IA garantindo que isso funciona já há dessa maneira, por exemplo, você consegue organizar... Porque imagino que deve ter muito empreendedor também que coloca KNAI errado, não? É aí que tá. Eu preciso garantir que a fonte de informação seja correta. Então, eu recebo através das duas pontas. Eu sei qual é o KNAI dele que está comprando, que está recebendo, e eu sei qual é o KNAI de quem está pagando ou de quem está recebendo, do cliente ou do fornecedor. Então eu faço o cruzamento dessa informação. Eu não preciso que ele me diga. Mas aí, por exemplo, vamos supor que eu sou empreendedor. E eu saquei que se eu colocar um KNAI de, sei lá, venda de caneca, eu sou tarifado em, sei lá, 20%. Mas eu sei teu CNPJ, então eu vou pegar o que está no teu CNPJ. Mas e se o meu CNPJ tiver equivocado o KNAI? Aí não tem como, cara. Entendeu? Isso que eu tô cantando a bola. Não, mas aí acho que é uma questão... Aí é legal, né? O cara também tá cometendo um crime fiscal, né? Se você tem uma empresa que presta serviço que não tá na natureza dela, ali tá errado. É um crime fiscal isso. E aí, bom, você pega esse KNAI do cara, o cara não precisa te contar, você já puxa. Ele já vem porque eu tô conectado com a conta dele. Então eu sei se ele é uma indústria, se ele é um prestador de serviço, se ele é uma lavanderia, se ele é uma fábrica de rosquinha. Então a gente tem toda essa relação ali. E você conecta esse cara com o banco. E esse cara já é cliente do banco. É cliente do banco? Eu conecto no banco. Você conecta no banco? Isso. Certo. Então, o cadastro dele eu já tenho esse acesso 100%. Entendi. E conforme ele vai transacionando, eu vou capturando essas informações e vou categorizando, organizando elas. Então, dentro dessa linha, a gente faz essa entrega através do IB. Então, você entra no seu Internet Banking PJ e você tem acesso a tudo isso dentro do teu canal ali já. E aí, onde é que a Celero faz dinheiro com isso? Onde é que é o banco é meu cliente. Ah, entendi. Você vende os dados para o banco. É isso. Eu trabalho com a experiência, a interface PJ. Eu desenvolvo toda a gestão de relatórios, informações de fluxo, parte de recebíveis, enfim, tem uma infinidade de funcionalidades voltadas para a empresa que a gente soma dentro do transacional. Então, deixa de ser uma conta para pagar boletos. Se torna uma conta onde ele vai fazer a gestão do negócio dele, que já está na rotina dele. Então, esse é o nosso modelo ali. Entendi. E o empreendedor sabe que você vai vender os dados dele pro banco? Sabe. Na verdade, é do próprio banco, né? Ele tá todos os commits, os termos de aceite, ele já tem já isso tá lá no banco. Faz a conta. Entendi. Os dados na verdade, os dados já estão transcorrendo ali, independente de ter a Celero ou não. O que a gente faz é organizar eles da melhor forma possível para poder representar isso tanto para ele quanto para a instituição. Entendi. E a inteligência artificial, ela te ajuda nisso tudo? Ela ajuda nessa parte da categorização e organização dessas informações e, no segundo momento, né, na interação com o usuário.
Então hoje, por exemplo, ele viu lá um DRE lá que a gente tem dentro do nosso módulo de relatórios. Então você vai lá no seu banco, vai ter um botãozinho lá, meus resultados financeiros, por exemplo. Vai ter lá. Se ele tirar um print daquilo ali e mandar dentro do chat, ele perguntar, interpreta para mim, ele vai fazer uma interpretação, direcionar as melhores práticas de gestão financeira. Você tem que trabalhar, melhorar teus custos, você precisa reduzir as comissões que você está pagando, a tua margem está menor do que a média de mercado. Então, todos os insights personalizados, olhando tanto no aspecto micro da empresa, quanto no panorama de empresas semelhantes à dele ali. Entendi. Pô, que loucura. A gente vai para o intervalo, na volta tem muito mais BMC New Deal aqui na tela da BMC. Já voltamos. Estamos de volta aqui no nosso BMC New Deal, na tela da BMC aqui, hoje um papo muito bacana sobre Open Finance com o João da Celero, né? A gente falou sobre Open Finance, falamos sobre o empreendedor, o lado bancário, a tecnologia no meio disso tudo também. Queria perguntar, João, previsão aí para esse mercado financeiro, esse mercado bancário principalmente, Open Finance. O que você acha quais são os próximos passos que essa indústria ela enfrenta e que vai enfrentar os próximos desafios ao longo dos anos aí? Bom, o Open já está indo aí para o 5º ano, né? Então, acho que é um movimento que é referência a nível global também, né? Então, se a gente for comparar com quando começou tudo isso, referências que tinham até do Reino Unido e como isso está sendo colocado, já tem aí mais de 40 milhões de consentimentos, né? Isso é o último dado do ano passado. A gente percebe que isso vem fomentando. Começou como PF, como tudo, quando a gente fala de mercado financeiro, é olhado para PF inicialmente aqui. E a PJ ela vem ganhando força com N ações, tanto das instituições quanto na contraponta por obrigações do Banco Central em si. Acho que qual que é o grande futuro por trás do Open Finance, da IA dentro do sistema bancário ou de qualquer produto que você vá querer ofertar? Tem que ficar muito claro qual que é a troca de valor entre você como cliente liberar os seus dados. O que você vai ganhar com isso? Né? Então, acho que esse é o grande ponto que precisa ficar muito claro e que com certeza é o segredo do sucesso quando a gente está falando de consentimento e principalmente essa parte de informações. O que a gente percebe? Existe muita oferta vazia ainda. Então, eu falo assim, Rafael, compartilha seus dados de cartão de crédito comigo que você vai receber uma oferta de cartão de crédito. Beleza. Você vai lá e compartilha e você nunca mais recebeu nada. Verdade. Ficou lá. Porque você recebeu uma oferta vazia. Ou você nem tem cartão de crédito. O grande efeito dessa entrega para o usuário, ele vai estar relacionado à proposta de valor o mais rápido possível para ele. Então, se ele deu consentimento, começou a ter as informações dele já interagindo na plataforma, começou a ter ofertas que podem fazer sentido para ele, isso estimula. A gente tem a última pesquisa que a UI fez, que apresenta lá que a gente tem um índice de mais de 80% dos PJs falando que estão dispostos a compartilhar seus dados se tiverem produtos que vão realmente ajudar eles no dia a dia. Mas ainda falta o caminho fácil para a ação desses caras, dar o consentimento. O desenvolvimento de métodos mais facilitados para isso. Obrigações que o Banco Central vem colocando para as instituições, obviamente começou com os S1, S2, S3, né? Mas existe um trabalho muito importante de jornada de experiência que precisa ser feito ainda para que isso seja fomentado e que seja pavimentado da melhor forma possível. E o que é o mais louco? Desses 83%, 1/3 diz que está disposto até a pagar. Para ter oferta. Olha que absurdo. Loucura. Então a gente olha para o mercado com uma vitrine gigantesca, com 1 milhão de possibilidades de produtos e itens e muita coisa comoditizada também, né? Então aquele pacotinho padrão que todo mundo oferta. E o mercado demandando. Poxa, eu estou disposto a pagar para ter acesso a algo que faça sentido. Então acho que é muito nessa linha. Então usar o que o Open traz, que começou com a parte de banco, entrou questões de investimento, tem visão de crédito, visão de seguro. Então é algo muito mais completo, né, dentro dos planos que vêm sendo implementados hoje, e usar isso a favor, tanto da empresa ou da pessoa física para que ela possa se apoiar nessas informações dela. Então, poxa, você como empresa conseguir saber a visão atualizada de todas as suas dívidas, para quem talvez não vive no dia a dia de um empresário, deve parecer óbvio. Pô, como é que a pessoa não sabe para quem ela deve? Mas às vezes o ritmo do negócio é tão rápido que ele pegou um crédito aqui, falta 2 parcelas do outro lado, lá tem outra coisa em garantia ali que ele se perdeu.
Então muito complexo, né? É muito complexo. Então você ter isso fácil na palma da tua mão, sem sombra de dúvidas, gera um valor muito grande. E é nisso que a gente vem trabalhando, né? Então nosso trabalho já focado nessa área de Open, já desde um período ali pós-pandemia, a gente tem uma parceria muito sólida com a Visa. Temos o Sicredi como cliente, a Caixa como cliente, a Serasa como cliente. E a gente percebe que dentro de mais... a gente espera lançar mais 2 esse ano ainda. E temos 20 projetos dentro do nosso portfólio, algumas questões de divulgação ainda contratuais. Mas o que a gente percebe? Uma demanda do mercado de fato por soluções como a nossa. Estou falando da nossa em específico aqui, mas a gente tem vários outros colegas nossos que trabalham com tecnologia voltada para finanças. Às vezes para agilizar o processo da esteira de crédito, agilizar um processo da esteira de cadastro para fazer uma análise de carteira de investimento, que a gente vê que a demanda está acontecendo. Antes era um mercado muito fechado. Eu tenho meu time interno que vai fazer tudo. Agora a gente percebe que não, que as instituições estão mais abertas a estar recebendo empresas como a nossa, que tem soluções desenhadas para o usuário e tem uma oferta às vezes muito mais rápido para encurtar um período de desenvolvimento. Perfeito. Então, os próximos passos de vocês vão focar nisso, a questão de ir desenvolvendo cada vez mais e fechando mais parcerias. É isso, né? Acho que a gente nasceu para apoiar os 20 e tantos milhões de PMEs do Brasil. Então, nessa carteira que a gente tem hoje, a gente consegue avançar percentualmente ali numa grande quantidade, né, dentro desse esforço. Temos outros players super interessados, tanto aqui e alguns endereçamentos já para a América Latina também. A América Latina também? Outros países na América Latina? Exato. Porque o que a gente percebe, Rafa, a dor é a mesma. Não só aqui, mas a nível global. Tá? Obviamente são momentos diferentes. A gente vai pegar economias de países desenvolvidos. É comum o empresário querer começar um negócio já com algum nível de planejamento. Aqui não. Aqui você começa e depois você resolve. Exato. Né? Começa e depois você melhora. Igual a trend. O feito que perfeito. É isso. Então, mas, da mesma forma, são importantes para a economia, tem um peso gigantesco, como a gente começou no começo da conversa, e tem a dor na rotina da gestão. Então, a gente percebe que a gente fazendo esse movimento inverso, o que a gente percebia? O pessoal está levando o banco para dentro do software. As integrações do banco para dentro do software. Vou conectar a operação lá, vou puxar a operação de crédito lá, vou colocar a parte de cobrança lá. Para grandes empresas, que é aquele filão que é super bem atendido desde sempre, faz todo sentido. Esse cara precisa de um RP robusto, ele precisa, porque ele tem 10 mil pessoas trabalhando utilizando o único sistema, se não tiver um controle, vai explodir. Né? Claro. Agora, para quem tem 5 pessoas no negócio, 10 pessoas no negócio, 1 pessoa no negócio, ele nunca vai usar aquilo lá. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a gestão da fé que a gente comentou no começo do programa. Ele vai abrir a conta todos os dias. Então a nossa visão foi, ao invés de eu levar o banco para dentro do software, eu vou levar o software para dentro do banco. Porque eu já estou na rotina desse cara, que é acessar o dinheiro dele ali. Ele já vai ficar olhando lá o banco para ver se tem um saldo novo. É isso. E aí qual que é o nosso ponto aqui? Ao invés dele rezar para saber se vai ter dinheiro ou não, a gente já conta para ele se não vai ter dinheiro ou não. Você não vai ter dinheiro para pagar suas contas essa semana. Então você, busca adiantar um pedido com um cliente seu, faz um adiantamento de recebíveis aqui, já direciona para um produto da instituição, busca alternativas de crédito com a instituição A, B ou C. Então essa visão é o que a gente tem colocado como o nosso principal core do produto. Ter esse apoio direcionado no momento que o cliente precisa e do jeito que o usuário precisa também. Perfeito. João, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa e te convidar para voltar mais vezes aqui, por favor. Cara, eu que te agradeço pelo espaço. Acho que muito bacana, de novo. O que a gente vê de podcast aí não está escrito a quantidade, mas de qualidade a gente sabe que é um grupo seleto como o de vocês aqui. Obrigado. Porque está preocupado em informar. Então acho que esse é o grande objetivo e obviamente se a gente tiver a oportunidade de vir de novo vai ser o maior prazer. Por favor, tá extremamente convidado, principalmente com as novidades e tudo mais, a gente adora esse assunto. Show de bola. Tá certo? Obrigado, João. Obrigado a você, cara. E a você que nos acompanhou no nosso programa aqui, muito obrigado pela sua presença e sempre uma honra tê-los aqui na BMC News. Vocês podem continuar nos acompanhando nas redes sociais, @bmc.news, em todos os lados, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, onde você quiser, a BMC está junto de você. E também no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas de todo o mercado financeiro, mercado cripto, geopolítico, política nacional e tudo mais. Você vai lá no portal da BMC News. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem muito mais BMC New Deal. Até mais, tchau, tchau!